Pois bem, voltando. Então, lembra que eu tinha feito uma pergunta. E se a lei mais benéfica entra em vigor depois do trânsito em julgado? Quem é o juízo competente? Quem que é o órgão competente para julgar? Você sabe que essa pergunta que eu estou te fazendo já caiu 2 vezes na segunda fase, como questão dissertativa, e sempre tem quem vacile, apesar da gente ensinar, dizer, falar, repetir e ter súmula. Sempre tem quem vacile, porque, de fato, não é uma questão simples, ela acabou sendo sumulada. Mas, justamente, o fato de ser sumulada mostra que havia controvérsia, né? Porque o Supremo não fica sumulando aquilo que todo mundo concorda. Ele só vai sumular o que as pessoas discutem. Então, quais que eram, digamos assim, as correntes que havia antes da súmula do Supremo? Ora, quando entra em vigor uma lei benéfica depois do trânsito, eu peço direto para o juiz da execução. Peço direto para o juiz de execução. Tinha gente que falava, não, eu não posso pedir direto para o juiz de execução. Imagina que entre em vigor uma lei benéfica que reduz a pena. O juiz de execução não pode mexer na pena. Quem pode mexer na pena, o juiz de execução só executa. O juiz de execução, né, não tem possibilidade de rever a sentença condenatória. Então, eu teria que fazer uma revisão criminal. A revisão criminal, que é a nossa forma de rever a coisa julgada, de rebater a coisa julgada, havia, no mínimo, essas 2 correntes. Então, sempre há, dentre as alternativas, essas 2, né? Juízo de execução ou Tribunal de Justiça. Mas o que prevaleceu foi a primeira corrente, que diz que é o juízo da execução. Então, nós vamos colocar assim, ó. Aqui está a observação 1. E aí, nós vamos para a observação 2. Observação 2, súmula 611 do STF. 611 do STF. O que você vai colocar aí? Compete ao juízo da execução, a aplicação da lei benéfica, compete ao juízo da execução a aplicação da lei benéfica após o trânsito em julgado. Compete ao juízo da execução a aplicação da lei benéfica após o trânsito em julgado. Então, eu faço um mero pedido ao juízo da execução. Não preciso fazer uma ação de revisão criminal. Uma ação de revisão criminal, bom, eu advogo aqui no estado de São Paulo, posso te dar um parâmetro. Eu tive uma revisão criminal que foi julgada esse ano, ela foi ajuizada em 2012. Eu entrei com a revisão criminal em 2012, ela só foi julgada em 2016. Graças a Deus, foi julgada procedente, a pessoa havia sido condenada e foi absolvida na revisão criminal, né? Não era questão de aplicação de lei benéfica, era uma questão realmente de erro judiciário, né? Nós batemos ali no erro judiciário e conseguimos reverter, mas a pessoa já tinha, inclusive, cumprido a pena. Na verdade, quando ela me procurou para fazer a revisão, ela já tinha cumprido a pena, né? Pode isso. Ah, então por que ela te procurou para fazer a revisão? Para obter indenização, né? Ela foi condenada injustamente e agora nós estamos entrando com uma ação cível de indenização por danos materiais e morais pela condenação injusta, né? Além de fazer uma revisão do procedimento administrativo que ela também sofreu. Mas, em suma, uma revisão criminal pode levar isso 4, 5 anos para ser julgada. Enquanto que um pedido para o juiz de execução é ali, na hora, né? O juiz de execução ele vai passar para o Ministério Público vai se manifestar e daí ele decide. Então, havendo a superveniência de uma lei mais benéfica, havendo a vigência de uma lei mais benéfica, eu peço direto ao juiz da execução, né? O pedido é direto. Ah, mas se for um pedido de redução da pena, peça redução da pena. Ah, e se for um pedido de extinção da punibilidade, peça extinção da punibilidade, peça tudo aquilo que a lei benéfica te daria, mas peça diretamente para o juízo da execução. É muito, muito, muito mais favorável ao réu essa súmula 611 do STF. Então, eu peço direto ao juízo da execução. Beleza? Muito bom. A minha última observação, para a gente entrar em lei do espaço, que foi exatamente o que caiu no último exame, não é uma súmula, mas é um detalhe da lei que a gente não mencionou ainda, para a gente fechar aqui o corpo, não deixar nenhum calcanharzinho de Aquiles de fora, para a gente fechar tudo o que precisa a respeito de lei no tempo. É a chamada abolício
criminis. Abolitio criminis. O que é abolitio criminis? Onde é que ela está, né, dentro do nosso esqueminha? Ela está em algum lugar, abolitio criminis? Ela é uma lex mistior. Né? Abolitio criminis, ela é uma lei mais benéfica. Mas a lei mais benéfica pode ser um pouquinho mais benéfica, uma lei que reduz uma pena, permite um benefício, ou ela pode ser muito mais benéfica, uma lei que descriminaliza. É o que aconteceu com o adultério. Lembra, Damaris, que era crime até 2004 e depois não é mais crime? Foi uma abolitio criminis. Então, ela está dentro dessa coluna. Ela é uma lei benéfica. Como lei benéfica, ela retroage. Como lei benéfica, ela se aplica, inclusive, a fatos já decididos por sentença transitada em julgado. Mas, então, qual a extensão dos seus efeitos? Lembra que eu já tinha sido condenada com sentença transitada em julgado, né, Damaris? E você não. Você contratou um bom advogado, eu contratei um advogado porcaria. Então, o meu processo, quando veio a lei benéfica, quando veio o abolício do adultério, o abolício do adultério me encontrou já com condenação definitiva. A Damaris não. A Damaris estava no curso do processo. Essa lei benéfica se aplica a nós duas? Se aplica. No caso da Damaris, ela vai pedir lá para o juiz dela, no processo de conhecimento. No meu caso, eu vou pedir para o juiz de execução. Eu vou pedir para o juiz de execução declarar abolitio criminis, extinguir a minha punibilidade. Beleza. Mas e a minha primariedade? Será que eu retorno a minha primariedade? Ou será que essa condenação continua existindo? E os maus antecedentes? Será que os maus antecedentes continuam existindo? E o direito civil à reparação do dano pelo meu marido, que ficou com uma dor de cabeça, né, danos morais, porque a sentença penal condenatória torna certa a obrigação de indenizar. A sentença penal condenatória é um título executivo. O meu marido poderia me executar civilmente com base nessa sentença condenatória. Será que isso também é abolido pela abolitio criminis? Será que tudo vai para o espaço com a abolitio criminis? É assim. A abolitio criminis extingue a pena. Alternativa B. A abolitio criminis extingue a pena e todos os efeitos penais da sentença condenatória. Alternativa C. A abolitio criminis extingue a pena, os efeitos penais e civis da sentença condenatória. E a alternativa D. A abolitio criminis não se aplica a casos já transitados em julgado. São as alternativas que existem geralmente. Bom, essa última já descartamos, né? A lei mais benéfica retroage, inclusive, quanto a casos já decididos por sentença transitada em julgado. Então, ficamos com as três primeiras. Qual a extensão dos efeitos da abolitio criminis? O que você vai colocar aqui? Ó? Escreve aí. Abolitio criminis é a lei nova que deixa de considerar o fato como criminoso, é a lei nova, que deixa de considerar o fato como criminoso, cessando em virtude dela, todos os efeitos penais, cessando em virtude dela, todos os efeitos penais da sentença condenatória. Todos os efeitos penais da sentença condenatória. Então, na hora que entrar em vigor a abolitio criminis, ela vai beneficiar a Patrícia? Sim. E o que ela vai fazer? Extinção da pena, não vou mais ter que cumprir pena, e todos os efeitos penais da sentença condenatória. Quer dizer, não vou ser mais reincidente, não vou ter mais maus antecedentes. É como se fosse um branquinho que passa na minha folha de antecedentes. Ela vai ficar limpinha de novo. Se eu só tinha essa condenação, ela fica limpinha de novo. É como se eu nunca tivesse sido condenada criminalmente. Ela extingue todos os efeitos penais da sentença condenatória. É como se o Estado estivesse fazendo uma meia-culpa e dizendo assim, puxa, o adultério nunca foi motivo de ser crime. Então, daqui para frente não é mais crime, e quem foi condenado por esse crime, também nós vamos limpar a ficha, porque nunca teve motivo para isso ser crime, né? É como se
o Estado estivesse fazendo esse meia-culpa. Então, extingue todos os efeitos penais. Agora, veja que eu sublinhei o penais. E os efeitos civis daquela sentença condenatória, eles são também abolidos? Não. Até porque aquilo pode deixar de ser crime, mas continuar sendo um ilícito civil. Você concorda que tudo o que é crime é também ilícito civil? Mas nem tudo que é ilícito civil é crime. Né? O conceito de crime é o conceito da tipicidade, é um conceito muito mais restrito. Tudo que é crime é também ilícito civil, por isso que a sentença condenatória torna certa obrigação de indenizar. Mas nem todo ilícito civil é também crime. Então, o fato de deixar de ser crime não quer dizer que deixou de ser um ilícito civil. Deixou de ser crime, mas pode continuar sendo um ilícito civil. Então, aquela sentença penal condenatória serve no âmbito civil? Serve como título executivo no âmbito civil? Continua servindo. Não teria sentido, depois que a pessoa já foi condenada com trânsito em julgado, você exigir que a vítima proponha uma ação civil de conhecimento para conhecer o mesmo fato que já foi conhecido pelo juiz criminal. O fato não deixou de existir. Ele deixou de ser crime. E isso não quer dizer que ele não se torne um ilícito civil. Né? Beleza? Muito bom. Então, vimos tudo de tudo a respeito de lei no tempo, que foi a pergunta do penúltimo exame. Mas no último exame, no antepenúltimo, né? Pulou um, foi o 21, foi o 19. No exame 21, caiu lei penal no espaço. Então, vem comigo. É o segundo tema da nossa aula. Lei penal no tempo foi o primeiro tema. Lembra? E a gente dividiu ele em 2 capítulos. Tempo do crime e conflito de leis no tempo. Lembra? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com lei no espaço. Lei penal no espaço. E aí eu vou dizer quais são os artigos. Os artigos são o 5º, também eu não vou estudá-los nessa ordem, mas vou colocar aqui na ordem para você não achar isso muito louco. O 6º e o 7º do Código Penal. A lei penal no espaço vai seguir, digamos assim, o mesmo raciocínio. A pergunta é a mesma que a lei no tempo. A pergunta aqui não é a lei de quando eu aplico, mas a lei de onde eu aplico. A lei de onde eu aplico. Então, eu cometi um homicídio. A lei de onde eu aplico? A primeira pergunta que você vai fazer, mas onde você cometeu esse homicídio? Se você cometeu esse homicídio nos Estados Unidos é uma coisa. Se você cometeu aqui é outra. Então, não adianta você dizer, Patrícia, eu cometi um homicídio, que lei eu aplico? Você precisa me dizer aonde você cometeu esse homicídio. E então, nós precisamos responder uma pergunta que se chama lugar do crime. Porque para saber a lei de onde eu aplico, eu preciso saber onde eu pratiquei o crime. Essa é a primeira pergunta. Pois bem, acontece que nós vamos ter mais uma vez a mesma dúvida que nós tínhamos quanto à lei no tempo. Se eu dei o tiro na pessoa no Brasil e a pessoa morreu no Brasil, falou, olha, eu dei o tiro lá na Rua da Glória, 195, e a pessoa morreu lá mesmo, no local. Qual que é o lugar do crime? Você vai dizer, Rua da Glória, 195, Brasil. Então, que lei eu aplico? Em regra, a lei brasileira. Agora, se a conduta for num país e o resultado no outro país, eu dei bombons envenenados para a pessoa aqui no Brasil, mas a pessoa só foi comer os bombons lá em Portugal. Então, se a conduta era um lugar e o resultado é no outro, aí nós poderíamos ficar na dúvida. Qual desses locais é o local do crime? É o local da conduta? É o local do resultado? Ou é qualquer um dos dois? 3 teorias seriam possíveis, mas apenas uma é a correta, é a adotada pelo artigo 6º do Código Brasileiro. E para saber pelo menos o nome dessa teoria é muito fácil, e nós já até sabemos, porque é só AB, não é, meninas? É uma luta. Então, nós estamos aqui para lutar e para continuar lutando.
A teoria do lugar do crime, nós já vimos. Vamos vê-la de novo. É o luta. O luta, você se lembra, significa que o lugar segue uma teoria chamada da ubiquidade. E o tempo, estou colocando aqui só para complementar, segue uma teoria chamada da atividade. Então, ó, galerinha, primeira coisa que a gente nota, por mais estranho que pareça, a teoria do lugar é diferente da do tempo, certo? Porque tem gente que fala, eu já aprendi a do tempo, então eu já sei a do lugar. É a atividade, não. Não é lata e não é luto. É luta. Então, a do lugar é com U, a do tempo é com A. É diferente, certo? Pois bem, agora o que significa ubiquidade? O nome, você fala, tá bom, o nome eu aprendi. É ubiquidade, foi muito simples. Mas o que significa essa teoria da ubiquidade? Quando a gente pergunta o que significa a teoria da atividade, é razoavelmente fácil, porque a gente sabe o que significa atividade. Então, a gente chuta numa boa. Mas ubiquidade, às vezes a gente tem dificuldade para chutar, porque a gente não sabe o que significa a palavra ubiquidade. Mas é muito simples. Ubiquidade significa estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ubiquidade significa onipresença. Só porque essa segunda-feira está regida por Murphy, né? Porque tudo que podia dar de chabu já deu nessa segunda-feira, apenas 8 horas da manhã. Eu estava chegando e houve uma confusão aqui com um dos programas. Graças a Deus resolvemos, com a minha santa Orly, que saiu de pijama de casa e conseguiu chegar a tempo na aula. Mas havia sido marcada aula para o mesmo professor em 2 lugares, na Liberdade e na Paulista. E ele disse, eu não tenho o dom da ubiquidade. Eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, graças a Deus, nós tivemos aqui a nossa anjinha salvadora, que pulou da cama e foi ali para cobrir. Mas não tem o dom da ubiquidade. Ubiquidade é isso, onipresença. Estar em 2 ou estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Bom, gente, mesmo sem entender de direito penal, mas sabendo o que significa a palavra ubiquidade, eu tenho certeza que você consegue chutar. Será que a teoria da ubiquidade considera o lugar da conduta? A teoria da ubiquidade considera o lugar do resultado? Ou a teoria da ubiquidade considera os dois? O que tem a ver com o nome ubiquidade, com a palavra ubiquidade? Pode chutar que você vai acertar. O que tem a ver? Os dois. Ubiquidade não é estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Os dois. É exatamente isso, meninas, que está lá no artigo 6º. O que significa essa teoria da ubiquidade? Que considera-se praticado o crime tanto no lugar em que foi praticada a ação ou omissão, no todo ou em parte, ela é bem ubíqua, né? Mesmo que parte da ação tenha sido praticado ali, ali já é o lugar do crime. Tanto no lugar em que foi praticada a ação ou omissão, no todo ou em parte, quanto no lugar em que se produziu ou deveria produzir o resultado, tanto no lugar em que foi praticada a ação ou omissão, no todo ou em parte, quanto no lugar em que se produziu ou deveria produzir o resultado. Todos esses lugares são considerados o lugar do crime. Por isso, em tese, todos esses lugares têm o poder de julgar o crime. Se eles vão julgar ou não, se todos os lugares vão julgar o crime ao mesmo tempo ou não, isso é matéria de política internacional, não é mais matéria de direito. Mas todos esses lugares são o lugar do crime.
Como essa pergunta é feita? Na prática, na prova da OAB. É assim, eu dou bombons envenenados no Brasil e a pessoa leva no avião, nem come aqui no Brasil, só pega o bombom. Pega ali a caixinha de bombom, dentro deles tem um envenenado. Leva para Portugal, chega em Portugal, come o bombom em Portugal. Pergunta-se, esse crime considera-se praticado no Brasil? Sim, porque aqui aconteceu a ação e o lugar em que foi praticada a ação é o lugar do crime. O oposto. Ganhei, sei lá, pastéis de Belém em Portugal. Não comi lá. Trouxe na caixinha no avião até o Brasil. Cheguei no Brasil, comi. Eles estavam envenenados. Morri no Brasil. Cheguei no Brasil, comi e morri. Só fiz aqui morrer. Os pastéis foram envenenados lá em Portugal. Pergunta-se, nesse caso, considera-se esse crime de homicídio praticado no Brasil, meninas? Sim, porque aqui aconteceu o resultado. E o lugar do resultado é o lugar do crime. Mas, Paty, nesse caso, nas duas perguntas, também não se considera praticado em Portugal? Sim, considera-se praticado em ambos os lugares. E quem vai julgar? Aí não é o direito que vai dizer, é a política que vai dizer. Né? A política internacional que vai dizer. Não é o direito que vai dizer e muito menos o que a OAB vai te perguntar. O que a OAB vai te perguntar é quanto a teoria adotada pelo Brasil do local do crime. Esse crime considera-se praticado aqui? E você vai dizer, sim, você não precisa resolver os conflitos armamentistas entre Brasil e Portugal, você não precisa entrar nesse debate. Considera-se esse crime praticado no Brasil? Sim. Ou seja, se o Brasil quiser julgar, ele pode julgar esse crime? Sim. É considerado um crime cometido no Brasil? Sim. É isso. Isso é a teoria da ubiquidade. Mas bem, eu estou aqui insistindo muito que se o crime for praticado no Brasil, o Brasil pode julgar. Será que é sempre assim? Ou será que tem crimes praticados no Brasil que o Brasil não pode julgar? E o oposto? Será que se o crime for praticado fora do Brasil, todinho, nada foi praticado aqui, nem ação, nem resultado, nem nada, todinho fora, será que aí quer dizer que o Brasil não pode julgar? Será que é assim? Um pouquinho mais difícil que isso, um pouquinho mais complexo que isso. E isso tem a ver com o nosso segundo ponto, conflito de leis no espaço. Conflito de leis no espaço. Como é que eu aplico, então, a lei no espaço? Será que sempre é a lei que estiver em vigor no lugar do crime? É a mesma coisa que eu perguntei na lei no tempo. Será que sempre a lei que estiver em vigor no tempo do crime ou será que a lei nova pode retroagir? É a mesma coisa. Será que é sempre a lei que estiver em vigor no lugar do crime? Ou será que eu posso julgar um crime cometido no estrangeiro, por exemplo? Ou será que os estrangeiros podem julgar um crime praticado no Brasil? Né? Será que eu posso ter uma troca aí de crime? Vamos ver como é que fica aqui o conflito de leis no espaço. São aqui os artigos 5º e 7º. Do mesmo jeito que a lei no tempo, eu fiz um quadro sinótico falando de princípio da irretroatividade da lei severa, retroatividade da lei benéfica e ultratividade da lei excepcional temporária. Aqui eu também vou fazer um quadro sinótico falando de dois princípios. Né? Quais são os dois princípios que regulamentam a lei penal no espaço? Os princípios da territorialidade e extraterritorialidade. Então, princípio da territorialidade. Princípio da territorialidade temperada, por um lado, e o princípio da extraterritorialidade. Para bem aplicar o princípio da territorialidade ou da extraterritorialidade, a primeira coisa que a gente tem que ter entendido bem é a ubiquidade.
né? Então, se parte do crime aconteceu no Brasil, o crime todo é considerado cometido no Brasil e daí nós vamos aplicar a territorialidade. Se o crime todo foi praticado no estrangeiro, aí é que nós podemos ter a extraterritorialidade. Então, primeiro você tem que saber bem essa história da ubiquidade, né? Que qualquer pedacinho do crime faz com que ele considere cometido no Brasil. Mas então, o que é a territorialidade? O que diz o princípio da territorialidade? Aplica-se a lei brasileira ao crime praticado em território brasileiro. Aplica-se a lei brasileira ao crime praticado em território brasileiro. Essa ideia da territorialidade é uma ideia bem intuitiva, né? A ideia de que eu vou punir a pessoa no lugar em que ela fez a besteira dela. Então, aplica-se a lei brasileira ao crime praticado em território brasileiro. Pouco importa o autor, pouco importa a vítima. Agora, nas Olimpíadas, os meninos ali que era da natação, o menino que deu a informação falsa, comunicação falsa de crime, era da equipe de natação? Não era? O americano, que para dar uma desculpa para a namorada, né, praticou um crime no Brasil. Chama comunicação falsa de crime ou contravenção. Na hora em que ele foi lá e disse que havia sido assaltado, lembram dessa história? Que ele falou que tinha sido assaltado, que deu o maior forrobodó. Ele foi detido, não foi preso, porque é uma infração de menor potencial ofensivo, né? A pena é uma pena menor do que 2 anos, mas ele foi punido, ele fez uma transação penal aqui no Brasil. Ele foi punido, né? Não chegou a ser condenado, porque no GCRIM a gente tem a possibilidade de transação penal. Mas ele fez uma transação penal aqui no Brasil. Não importa que ele é americano, que ele estava junto da comitiva americana, olímpica. Não importa. O crime foi praticado aqui no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Quando falo aplica-se a lei brasileira, meninas, quer dizer, o processo é aqui no Brasil, né? Não tem como aplicar a lei brasileira num processo lá fora. Então, quer dizer, é julgado aqui no Brasil. Aplica-se a lei brasileira ao crime praticado no Brasil. Mas por que ela é uma territorialidade temperada? Qual que é o tempero dela? Qual que é a flexibilização dela? Aplica-se a lei brasileira crime praticado em território brasileiro sem prejuízo do disposto em tratados convenções ou regras internacionais, sem prejuízo do disposto em tratados, convenções ou regras internacionais. Então, nós poderíamos ter um tratado, poderíamos ser signatários de uma convenção, através da qual abríssemos mão de julgar um crime acontecido no Brasil. Eu não vou invadir a matéria do meu querido amigo e glorioso chefe, o Darlan Barroso, que é direito internacional, né, e também do querido Ricardo Macau, né, que também ministra direito internacional, mas uma convenção bastante famosa que prevê isso é a Convenção de Viena, que prevê imunidades diplomáticas. Então, se um diplomata, se não fosse um nadador americano, mas um diplomata, um embaixador americano, que cometesse um crime aqui no Brasil, ele não seria punido aqui no Brasil, seria punido lá nos Estados Unidos por causa da Convenção de Viena. Por isso que é uma territorialidade temperada. Como regra, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no Brasil, mas sem prejuízo de tratados, convenções, regras de direito internacional. Lógico que se no uso de nossa soberania nós tivermos assinado um tratado, uma convenção internacional, nós devemos respeitar, né, o que assinamos e devemos, então, abrir mão de julgar um crime praticado no Brasil. Pois bem, e o que é o princípio da extraterritorialidade? Excepcionalmente, nos casos previstos
no artigo 7º do CP. Então, a regra é territorialidade, mas, excepcionalmente, nos casos previstos no artigo 7º do CP, aplica-se a lei brasileira a crimes praticados fora do território brasileiro. Excepcionalmente, nos casos previstos no artigo 7º, aplica-se a lei brasileira a crimes praticados fora do território brasileiro. Então, é possível aplicar a lei brasileira, nós já vamos ver quando, nos crimes praticados fora do Brasil. Antes da gente analisar os casos de extraterritorialidade, é preciso entender bastante bem quando estamos dentro do Brasil e como estamos quando estamos fora do Brasil. Porque dentro do Brasil, aplicamos como regra a territorialidade. E fora do Brasil, podemos aplicar excepcionalmente a extraterritorialidade. Dentro do Brasil, a regra aplica a lei brasileira, territorialidade. Fora do Brasil, excepcionalmente, podemos aplicar a lei brasileira com base na extraterritorialidade. Aí você fala, mas isso aí está muito fácil. Qualquer do povo sabe quando está dentro e quando está fora do Brasil. Qualquer do povo sabe que se está aqui na Avenida Paulista, está dentro do Brasil. Mas se está lá em Buenos Aires, está fora do Brasil. Eu realmente não estou vendo grande, dúvida nessa pergunta, quando você está dentro ou quando você está fora do Brasil. Pois é, mas se você estiver em pleno voo, em voo para Portugal, cruzando o Oceano Atlântico, fora já dos nossos limites geográficos, será que aí você está dentro ou está fora do Brasil? Será que se esse crime acontecer em pleno voo, voando para Portugal, esse crime terá acontecido dentro ou fora do Brasil? Imagina que num avião em pleno voo, há ali a ocorrência de uma injúria racial. Por exemplo, uma comissária de bordo faz uma afirmação ali de ofensa racial contra um dos passageiros. E aí, esse crime foi praticado dentro do Brasil ou fora do Brasil? Então, esse conceito de dentro ou fora não é tão simples quanto parece, e, aliás, ele é o que resolvia a questão do exame 21. Então, eu vou abrir aqui vou abrir duas observações. E a primeira delas vai ser o seguinte, observação 1, conceito de território brasileiro. E, gente, a regra é clara. O que está dentro do território brasileiro está dentro do Brasil. O que está dentro do Brasil segue a lei brasileira de acordo com o princípio da territorialidade. Então, o que é o território brasileiro? Quando a gente fala em território brasileiro, vou colocar aqui TB, território brasileiro. O território brasileiro, naturalmente, não se restringe ao território físico-geográfico. Senão não teria nem cabimento a gente fazer um tópico só para explicar isso, né? É o que está dentro da fronteira. É o óbvio ululante. Então tem que ter um segredinho a mais aqui. O território brasileiro, na verdade, ele se subdivide em território físico e território por extensão. O território físico é o que está dentro das nossas fronteiras geográficas realmente. É o nosso solo, com o subsolo já incluído, o nosso mar territorial, que eu nunca vi ser perguntado na OAB, mas se alguém te perguntar, a extensão dele é de 12 milhas marítimas, 12 milhas marítimas, não confundir com as 200 milhas, que são a zona de exploração comercial exclusiva. O mar territorial prefeito de soberania penal é composto, ele tem a extensão de 12 milhas marítimas, o mar territorial e o espaço aéreo.
o espaço aéreo correspondente a tudo isso. Então, tudo que tiver dentro desse espaço é território brasileiro. Inclusive, vou colocar aqui fora, só para dar destaque, mas inclusive aeronaves e embarcações privadas estrangeiras nesses locais, inclusive aeronaves ou embarcações privadas estrangeiras que estejam nesses locais. Então, num avião da TAP portuguesa, sobrevoando o espaço aéreo brasileiro, existe essa injúria racial, esse crime considera-se praticado no Brasil? Sim. E, portanto, aplica-se a lei brasileira? Sim, pelo princípio da territorialidade. Tudo que esteja dentro do nosso território físico faz parte do nosso território e, portanto, aplica-se o princípio da territorialidade. Mas até aí é muito fácil. O que é o território por extensão? Pois é, o território por extensão são as aeronaves e embarcações brasileiras. O território por extensão são as aeronaves e embarcações brasileiras. E é aqui que mora o perigo. Quando que uma aeronave ou embarcação brasileira é considerado território brasileiro por extensão? Está fora das nossas fronteiras geográficas, mas é considerado território brasileiro por extensão. Depende do tipo de aeronave ou embarcação. As aeronaves ou embarcações públicas ou a serviço do governo do nosso território em qualquer lugar que se encontrem. Em qualquer lugar que se encontrem. Então, um crime praticado dentro de uma aeronave ou de uma embarcação brasileira, pública ou a serviço do governo brasileiro, mesmo que esteja do outro lado do mundo, é considerado território brasileiro. E, portanto, aplica-se a lei brasileira em virtude do princípio da territorialidade. Mas eu estava lá na China, territorialidade brasileira. Mas eu estava lá em Portugal, territorialidade brasileira. Lá é território brasileiro, porque ela é pública ou a serviço do governo. E uma aeronave ou embarcação privada? Uma aeronave ou embarcação brasileira privada. Uma aeronave ou uma embarcação privada é como um camaleão. Ela vai ficar da cor do lugar em que ela está. Então, um avião da Gol no Brasil é verde e amarelo. Mas se esse avião da Gol entra no espaço aéreo francês, ele fica azul e vermelho. Se esse avião da Gol entra no espaço aéreo português, ele fica verde e vermelho. Ele vai mudando de cor. O único que mantém a mesma cor, verde e amarelo, em qualquer lugar do mundo é o público. O privado vai mudando de cor. Mas tem um lugar que não tem cor, que é o chamado alto mar. O alto mar não tem cor. O espaço aéreo que tem em cima do alto mar, das águas internacionais, não pertence a nenhuma bandeira, nenhum país, não tem cor. Então, quando uma aeronave, uma embarcação privada, está em alto mar, ou no espaço aéreo correspondente, lógico, né? Alto mar ou espaço aéreo correspondente, vai ser considerado uma extensão da sua bandeira, e a bandeira brasileira é verde e amarela. Então, um avião da Gol em alto mar é extensão do território brasileiro.
um avião da Gol sobrevoando alto mar, é Brasil. E se acontecer um crime ali, aplica-se a lei brasileira em virtude do princípio da territorialidade. Aí você pergunta assim, ai, Paty, entendi, mas será? Será mesmo? Será mesmo que eu entendi isso? Aí, eita ferro. Deixa eu separar tão bonitinho. Ah, tá aqui. Olha só para vocês verem, que acabou de cair, né? Nem estava programado para aula. Mas só para vocês verem, acabou de cair a primeira questão que abria a prova de penal. Revoltado com a conduta de um ministro de Estado, Mário se esconde no interior de uma aeronave pública brasileira. Tá vendo como a informação ela vem clara? Só falta você encaixar ela na matéria. Embarcação pública brasileira, que estava a serviço do governo. Veja que a lei nem exige, né, é pública ou a serviço do governo. Ele deixa bem claro, era pública, estava a serviço do governo. E no meio da viagem, já no espaço aéreo equivalente ao Uruguai, desfere 5 facadas no ministro, com o qual estava insatisfeito, vindo a causar-lhe lesão corporal gravíssima. Diante da hipótese narrada com base na lei brasileira, assinale a alternativa correta. Então, o crime foi praticado dentro de uma aeronave pública brasileira, lá no espaço aéreo uruguaio. Não importa, porque uma aeronave pública brasileira é território brasileiro, onde quer que se encontre. Então, Mário poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, com base no critério da territorialidade. Perfeito, correto, letra A é a alternativa correta. Mário poderá ser responsabilizado, segundo a lei brasileira, com base no critério da extraterritorialidade. Muita gente foi nessa, porque pensa, bom, eu sei que aplica a lei brasileira, mas estava no Uruguai, então é extraterritorialidade. Não estava no Uruguai, era Brasil, lá dentro da aeronave. Poderá ser responsabilizado com base no critério da extraterritorialidade e não poderá ser responsabilizado. Todas elas estavam erradas. A correta era a alternativa A. Beleza? Muito bom. Agora, o que a gente tem a dizer sobre extraterritorialidade? Vamos falar um pouquinho sobre extraterritorialidade. Observação 2. Extraterritorialidade. E aqui também é legal a gente fazer um quadrinho para aprender tudo que é de importante aqui, territorialidade. Para aprender tudo que é de importante. Então, para estar na extraterritorialidade, quer dizer que eu já descartei a territorialidade. Não estou no território brasileiro, nem no físico, nem por extensão, não estou. Estou fora. Como é que se comporta, como é que se divide a extraterritorialidade? Eu vou fazer um último quadrinho aqui da aula. E aqui também tem uma pegadinha pronta, gente. Uma pegadinha que pega muita gente mesmo e que já caiu no OAB mais de uma vez. A extraterritorialidade, ela se subdivide em duas formas, 2 modos. A extraterritorialidade incondicionada e a extraterritorialidade condicionada. Qual que é o conceito de extraterritorialidade incondicionada? Aplica-se a lei brasileira, independentemente de qualquer condição. Aplica-se a lei brasileira independentemente de qualquer condição. Mas até aí você fala, bom, isso é muito óbvio. Isso não é uma pegadinha, porque se ela chama incondicionada, é óbvio que é independentemente de qualquer condição. Cadê a pegadinha? A pegadinha está nesse final, gente, olha só. Independentemente de qualquer condição, ainda que o agente já tenha sido absolvido,
ou cumprido pena. No estrangeiro, pelo mesmo fato, ainda que o agente tenha sido absolvido ou cumprido pena no estrangeiro pelo mesmo fato. Olha que é diferente do que a gente acha, né? Porque a gente acredita piamente, né, naquele princípio do non bis in idem, que ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato. É mentira. O non bis in idem tem uma exceção, e essa exceção é a extraterritorialidade incondicionada. Isso é texto da lei. Alguns doutrinadores tentam defender, né, defendem que esse texto não foi recepcionado pela Constituição, não seria compatível com o Pacto de São José da Costa Rica, mas isso fica no âmbito doutrinário, porque não há nenhuma ADIM, não há nenhuma ADPF, não há nenhum questionamento sobre a constitucionalidade disso perante o Supremo, e já caiu trocentas vezes, e a pegadinha é justamente essa, porque o examinador sabe que isso não é intuitivo, que isso não é o que a gente acha, né? Então, cuidado. É isso que diz a lei. E a lei, inclusive, sabendo que pode dar problema, ela faz até uma ressalva. Ela fala que a pena cumprida no estrangeiro, vamos continuar aqui. A pena cumprida no estrangeiro computa-se, é como se fosse uma detração, computa-se na brasileira. Só que eu precisava fazer 3 pontinhos e você vai continuar no teu caderno, que não deu o tamanho. Computa-se na brasileira quando idênticas. Computa-se na brasileira quando idênticas. Computa-se na brasileira quando idênticas. Cuidado, porque penas idênticas não são penas com a mesma quantidade, e sim com a mesma qualidade. Exemplo, eu pratiquei um crime no estrangeiro, e no estrangeiro eu peguei uma pena de 2 anos. No Brasil, eu vou ser julgado de novo, porque não, né, vai ter bis in idem, e posso ser condenado a uma pena, sei lá, de 4 anos. 2 anos de prisão e 4 anos de prisão são penas idênticas, são penas de mesma natureza. Então, a pena do estrangeiro computa-se na brasileira, abate da brasileira, como se fosse uma detração. Computa-se na brasileira quando idênticas. Mas e se no estrangeiro eu tivesse pego uma pena de multa? E aqui no Brasil, uma pena de prisão? Lá no estrangeiro deu multa. Aqui no Brasil, prisão. Como é que eu ia computar? Como é que eu ia abater? Fazer um cálculo aritmético? Não ia dar, né? Então, continue aí no caderno. Computa-se na brasileira quando idênticas e atenua a brasileira quando diversas. Computa-se na brasileira quando idênticas, atenua a brasileira quando diversas. Quando forem penas de natureza diversa, não tem como fazer um cômputo, mas a pena estrangeira vai ser usada como atenuante. Vai atenuar quanto? As atenuantes não têm valor pré-determinado, então atenua o quanto o juiz quiser, atenua um sexto, atenua um dia, atenua o quanto o juiz quiser, mas entra como atenuante. Então, quando diversas, atenua, quando idênticas, computa, abate. A extraterritorialidade condicionada só se aplica à lei brasileira quando só se aplica a lei brasileira quando presentes cumulativamente as condições legais que estão lá no artigo 7º. Só se aplica a lei brasileira quando estiverem presentes cumulativamente as condições legais do artigo 7º. Beleza? Então, eu vou
deixar como tarefa pós-aula, tarefa de casa, coloca aí, né? Ler o artigo 7º, ler o artigo 7º relativo às hipóteses e condições da extraterritorialidade. Ler o artigo 7º relativo às hipóteses e condições da extraterritorialidade. É bem difícil de cair, mas é, digamos assim, o complemento natural da matéria. Tudo que já caiu, a gente deu, né? Tudo que já caiu na história, mas só para estar preparado para um passo a mais, né? É legal ler o artigo 7º, porque tem lá as 5 condições e as hipóteses de extraterritorialidade. E aí é legal você completar o caderno, né? Você lê e já coloca ali no caderno para ficar tudo completinho. Com isso, a gente termina a nossa aula. Muito obrigada aqui pela presença e pela companhia. E até a próxima. Tchau, tchau.